Eu acho que assim, a gente tem que ter espaços de escolhas que sejam legítimas. Então, se a gente voltar na questão das profissões, a gente tinha lá atrás os homens se dedicando, por exemplo, à marcenaria, né, ao trabalho na indústria, apesar que teve uma mão de obra feminina que foi para a indústria, no início, inclusive, de industrialização no Brasil, de maneira muito forte. E aí precisaram vir muitas legislações até para regulamentar as horas extras, a licença maternidade, né, até o assédio sexual em espaços de trabalho. Então, precisou ter uma regulamentação para também criar uma ordem, digamos assim, num espaço que não necessariamente era um espaço que havia sido, podemos até colocar entre aspas assim, concebido por mulheres. Então, você tem profissões que ao longo da história tiveram mais mulheres que se engajaram. Então, você pegou o exemplo, por exemplo, da enfermeira, do curso de enfermagem, que você tem muitas mulheres, e talvez menos, né? Não sei hoje quais são os percentuais de um curso de medicina. Sei. Mas, por exemplo, se você pega hoje o curso de advocacia, mais da metade dos formandos são mulheres. Sim. Então, se você pega escritório de advocacia, ou a profissão do advogado no Brasil, se você não considerar esse contingente de profissionais que está entrando no mercado de trabalho, sabendo que a maioria é mulher, e, de repente, considerar particularidades dessa discussão, como é que você faz para aproveitar melhor este talento? Como é que você faz se a tua empresa não abraça espaços de carreira, que aí a gente pode pegar o gancho que eu tinha comentado com você, que a mulher, as carreiras, Vivi, acabaram sendo construídas, né, dentro das empresas, dentro de uma trajetória, que eu posso chamar aqui, masculina, estou usando uma palavra até estereotipada, mas porque são trajetórias lineares. Certo? Então, você entra na carreira, né? Hoje menos, porque a gente tem já hoje um espaço muito mais, digamos, fluido de carreiras. Sim. Depois da pandemia, inclusive, né? A gente hoje trabalha de qualquer lugar. Eu tenho menos hierarquização, mas isso também não é regra para tudo. Okay. Né? Eu acho que a gente tem um espaço hoje mais fluido, digamos assim. Mas a carreira veio sendo construída de uma maneira linear. Você vai lá e você vai subindo na carreira, né? De forma ambiciosa. Para homens, né? Pois é. Para homens. Se a gente precisa colocar esse viés aqui para homens. A mulher, só para eu fechar aqui meu raciocínio com você, ela acaba tendo, e aí você tem estudos que vão falar, que parecem óbvios, mas que na verdade são. Veja bem, a mulher pode estar em 3 grandes caminhos. Ela pode ser aquela que vai se dedicar à carreira dela, né, e, portanto, ela vai priorizar a carreira, e ela pode optar por não ter filhos. Esse é um outro ponto importante, que eu já volto nele aqui, para a gente poder, com o contexto do ingresso da mulher no mercado de trabalho. Ela pode optar por não ter filhos, por exemplo, e falar, vou me dedicar à carreira, vou crescer aqui. No outro extremo, você pode ter a mulher que fala, olha, eu vou me dedicar à família e não vou trabalhar. E aí a mulher, de repente, tem uma condição privilegiada ou, né, uma condição interessante que permita a ela optar por não trabalhar ou até interromper a carreira no momento que ela tem filhos. E tem um outro grupo de mulheres que está no meio aqui dessa jornada que vai falar, olha, eu vou conciliar as duas esferas. Os dois. Quando a gente fala isso, fala, parece óbvio. Vai ter gente que quer, tem gente que não quer, tem gente que está tentando equilibrar os pratinhos. Mas veja só, se as empresas não olham para essa multiplicidade que eu chamo de opções do que significa a carreira feminina, como é que se a gente engessa, né, a carreira como sendo algo linear, você vai ter um grupo muito pequeno de mulheres que vai se encaixar naquele modelo.